Vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa aula, retomando ali, encerrando a parte de penhora, entrando nas penhoras em espécie. Estou fazendo já uma segunda gravação, porque a primeira não deu certo, em razão do Loom, tá? Para vocês ficarem sabendo das dificuldades que nós, professores, também passamos, mas com sempre bem intencionados, com a vontade de levar o conhecimento para todos vocês, de uma forma leve, de uma forma que seja acessível nesse momento porque nós passamos. Então, fiquem firmes, não esmoreçam e vamos continuar, porque é hoje que nós construímos o amanhã, beleza? Então vamos lá. Gente, nós vamos então retomar a questão das penhoras em espécie, tá certo? E como eu falei anteriormente, não há necessidade de nós visualizarmos todas as penhoras em espécie com detalhes previstas no Código de Processo Civil. Então a gente vai fazer algo bem en passant, tá? Porque nem tem sido cobrado no exame da ordem com detalhes, como também no dia a dia do futuro do exercício da advocacia por parte dos senhores, os senhores poderão acessar, ter ali o Código de Processo Civil em mãos e tirar suas dúvidas quanto aos detalhes, quanto às formalidades. O importante é que os senhores percebam como que deve se dar o raciocínio acerca da busca por bens que sejam penhoráveis, e aí os senhores atuando como advogados do exequente, como também essas formalidades que devem ser atendidas para que os senhores, atuando como advogados do executado, possam submeter insurgências, questionamentos e assim proteger os melhores interesses dos seus clientes. Vejam bem que o Código de Processo Civil, se de um lado pensa a questão da efetividade da execução, por outro lado pensa a questão da menor onerosidade do executado, de modo que, havendo mais de uma possibilidade daquela dívida ser satisfeita, se o juiz deve buscar, o juiz deve acolher aquela que causar menos prejuízo ao executado, sem sacrificar os interesses do exequente, tá certo? Então, diante de tudo isso, é importante que os senhores tenham uma visão geral disso tudo para poderem atuar, sejam como advogados da parte autora, seja como advogados da parte executada, bem como os senhores futuramente atuarem como assessores de juízes ou como juízes, tá bom? E aí, tendo de ter toda essa visão para não deixar escapar qualquer coisa que leve a alguma ilegalidade e que, por consequência disso, alguma injustiça. Então vamos lá. Penhoras em espécie. Primeira delas que nós vamos ver são as penhoras de imóveis e veículos. Isso porque depois do dinheiro, depois das aplicações financeiras, os bens mais fáceis de serem localizados por constarem em registros informatizados de acesso tanto aos advogados com requerimento, por exemplo, nos cartórios de registros de imóveis ou no próprio Detran, como pelo próprio Poder Judiciário, que tem um convênio com esses órgãos, de modo que, a partir de um sistema eletrônico, é possível pesquisar nesses cadastros. Além disso, a demanda por pessoas interessadas na aquisição de imóveis e veículos é muito maior, por exemplo, do que pedras preciosas, do que outros bens que nós vimos ali, que são bens penhoráveis e que têm uma ordem certa para serem perseguidos, lá no 835, perfeito? Então vamos lá. Quanto a esses bens móveis e imóveis, é interessante que nós observemos que a penhora deve ser formalizada, conforme nós vimos anteriormente, por dois tipos de documentos. Pode ser o auto de penhora ou pode ser o
termo de penhora, tá certo? Então, a penhora tanto pode ser formalizada por um auto, como pode ser formalizada por um termo. E quais são as distinções entre eles? Primeiro, o auto de penhora é a exceção. Isso porque, em regra, o documento que formaliza uma penhora deve ser o termo, por ser mais econômico, por ser mais rápido, por ser mais eficiente. E o que distingue? Distingue pelo fato de que o auto de penhora é aquele que é realizado pelo oficial de justiça, diferentemente do que acontece quando, naquele mandado de citação de intimação lá do início do procedimento de execução, em que o oficial de justiça, ao cumprir a citação, ele já tem ali a ordem de penhora, de modo que ele deve retornar ao endereço do executado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, caso no prazo legal de 6 dias, aquele caso no prazo legal de 3 dias, aquele executado não realize o pagamento espontâneo da dívida, tá certo? Diferentemente daquele caso em que o oficial vai na residência e localiza e, portanto, registra a penhora em auto, no caso de solicitação posterior por parte do exequente, ou mesmo por determinação de ofício por parte do magistrado, o oficial de justiça deve retornar para realizar essa penhora por intermédio do auto. E quais são as duas hipóteses em que isso acontece? A primeira hipótese é se isso for requerido pelo exequente. Se o próprio exequente requerer de logo que essa penhora do imóvel ou do veículo seja realizado pelo oficial de justiça. Ou seja, ao invés do juiz se valer desses sistemas judiciais em que tem a comunicação imediatamente com o cartório de registro de imóveis, com o Detran, o exequente solicita que o juiz determine que o oficial de justiça vá compareça. Isso porque, nesse momento, nessa diligência, tanto o oficial já pode intimar o executado e apreender o bem, se for o caso, por exemplo, de um veículo, como também há uma questão de maior segurança no tocante ao cumprimento, na medida em que o exequente poderá, por ele ou pelo advogado, acompanhar a diligência com o oficial de justiça, até para auxiliá-lo na localização. Isso porque, maior parte das vezes, no tocante aos bens, aos veículos, esse veículo não necessariamente vai ficar na garagem do endereço que consta no domicílio do executado. O executado pode ter transferido ali esse veículo, emprestado o veículo, entregue o veículo e esse veículo não fica na sua garagem. Então, existem algumas situações em que o exequente tem mais conhecimento acerca de onde esse veículo possa estar, para além daquelas informações constantes no processo, e aí ele solicita para acompanhar. Outra coisa que é interessante perceber é que, para que o oficial de justiça realize esse tipo de diligência, é necessário o pagamento de uma custa de diligência, o que torna o processo um pouco mais caro para o exequente. O exequente precisa pagar essa custa de diligência para que, com a comprovação do pagamento dela, o oficial de justiça passe a se dirigir ao local indicado pelo exequente para a realização dessa penhora desse veículo. Veja bem, quanto à penhora de imóvel, é um pouco mais tranquilo, na medida em que o oficial de justiça vai lá fazer o auto de penhora, já intima o executado que eventualmente se encontrar na posse direta do bem imóvel e, com base nisso, o próprio exequente pode ir lá averbar a penhora no registro de imóvel
levando cópia desse auto de penhora, beleza? E como que será feita a formalização da penhora por intermédio do termo? Quando for dispensada a participação do oficial de justiça. Ou seja, em regra, deve-se prestigiar a formalização da penhora pelo termo de penhora, por ser mais barato, por ser mais econômica e até mesmo por ser mais rápida, na medida em que o Poder Judiciário se utiliza desses sistemas informatizados que tem uma comunicação direta com os cartórios de registro de imóveis e bem como com os DETRANs no país inteiro. Perfeito? Então vamos lá. E quando que vai acontecer a penhora por termo? Quando houver certidão imobiliária ou, no caso de bens imóveis, e certidão de existência do bem penhorável, né, do bem a ser penhorado. No caso, uma certidão do DETRAN indicando que efetivamente há um bem, um automóvel vinculado ao CPF, ao CNPJ do executado. Perfeito? A certidão por termo, então, ela, além de mais econômica, dispensa uma diligência do oficial e permite a penhora de um bem localizado em outra comarca, tendo em vista a desnecessidade de expedição de carta precatória para que o juízo de precado emita a ordem para o oficial de justiça vinculado ao seu respectivo tribunal proceder essa diligência. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, então vamos lá. E a penhora de créditos? A penhora de créditos, o que vem a ser? Vem a ser aquela penhora que recai sobre direitos certos e determináveis do devedor. Ou seja, nós estamos falando de uma penhora de direitos. Nós não estamos mais falando de uma penhora de um bem. Esse direito pode ser um direito aquisitivo de um bem, por exemplo, relacionado a uma promessa de compra e venda em que o executado já, inclusive, procedeu ao pagamento daquele bem e aquele bem está em vias de ser entregue e dada-se a transferência da propriedade ao executado com a sua entrega da posse, né? Ou seja, nós estamos falando de um direito que ainda vai se realizar, que ainda vai se efetivar, ou mesmo de um crédito que é decorrente de uma dívida, por exemplo, que tem como um prazo de vencimento, um termo de vencimento ou uma condição, um evento futuro. Ou seja, o executado ainda não recebeu o correspondente financeiro daquele crédito que é a si favorável. E aí o que acontece? O exequente, tendo em vista isso, solicita penhora desse crédito, solicita penhora desse direitos relacionado a esse evento futuro certo, determinável, seja por um prazo, um termo, por exemplo, essa pessoa tem uma nota promissória que vai vencer daqui a 5 dias, ou seja, ela ainda não recebeu aquele correspondente financeiro daquela nota promissória, e o exequente, já sabendo disso, já penhora esse direito de receber esses valores, tá certo? Vejam bem, como é que se dá? Qual é o procedimento para essa penhora? O procedimento é simples. O que acontece? Concedida a penhora, o juiz determina a intimação desse terceiro para que esse terceiro devedor ao executado fique sabendo que ele, terceiro, não deve mais cumprir aquela dívida espontaneamente ao exequente. Ele deve entregar aquele dinheiro, ele deve cumprir aquela dívida, não mais ao executado, que é credor daquela relação jurídica. Ele deve entregar esse dinheiro ao exequente, que é credor do seu credor. Ou seja, a intimação serve para determinar a esse terceiro, o seu devedor, desse executado. Veja bem, esse credor dessa tua dívida sofre uma execução.
ele está devendo fulano de tal que é exequente. Então, essa sua dívida que você deve pagar para o devedor da execução não mais deve ser paga para ele, e sim para o exequente que figura no polo ativo da execução. Tá sabendo disso? Fique esperto. Se você pagar para o devedor, você pode ser responsabilizado por várias responsabilidades que nós já falamos. Perfeito? E, além disso, o próprio executado, credor dessa dívida, deve ser intimado para que ele não receba importância, para que ele não haja mais como se ele fosse dono proprietário desse direito de crédito. Ou seja, ele não pode, a partir da sua intimação, alienar esse crédito a outro terceiro, tá certo? Beleza? Esse procedimento tá lá no artigo 855, tá? Então, a intimação ao terceiro devedor para que não pague ao executado, tá bom? E para a intimação do executado, que é o credor do crédito penhorado, que não pratique qualquer ato de disposição do crédito. Maravilha? Gente, existe uma modalidade de penhora de crédito muito famosa, que é a penhora no rosto dos autos. O que vem a ser essa penhora que vem sendo denominada de rosto dos autos diante de uma realidade anterior que os senhores irão vivenciar no futuro no exercício da advocacia dos senhores. A penhora no rosto dos autos era uma penhora fundamentada em um processo físico em que existia uma capa física. Nessa capa, nesse processo, nesses autos de papel, ela vinha um carimbo ou vinha ali um grampeado com um termo de penhora em que informava que determinado valor de um crédito judicial existente no bojo desse processo passaria também a ser objeto de penhora de um outro processo. Vamos deixar isso um pouco mais claro. Veja bem, eu tenho um processo A. Nesse processo A, o exequente do processo está perseguindo um crédito desse executado, tá certo? Ele entra com uma ação de execução contra esse executado. Nesse processo, um bem desse executado é penhorado, beleza? Nesse processo verde, esse bem penhorado é escutido, é vendido, é alienado, é adjudicado, e desse valor do objeto desse processo pode sobrar algo. Se sobrar algo, a gente satisfaz a dívida, resolve o processo de execução, ele é extinto pela sua satisfação do débito, e o valor que sobrar volta para o executado. Então vamos supor que ele tinha uma casa lá de R$1 milhão, essa dívida era só de R$500 mil. Essa casa ela é leiloada, vendida por R$1 milhão. Esses R$1 milhão, 500 mil serve para satisfazer a dívida principal com juros, honorários advocatícios e custas. E o que sobrar volta para o executado. Maravilha? Beleza? Agora vamos supor que esse exequente ele tenha uma dívida de R$250 mil nesse processo aqui, ó. Nesse processo aqui. Então, esse exequente do processo verde é executado no processo amarelo. E aí o que acontece? Ao invés dele ficar com os R$500 mil, se nesse processo amarelo o exequente aqui descobrir que ele
executado é credor de outro processo de R$ 500 mil, ele pode solicitar aqui a penhora do crédito dele, e aí ele pode solicitar a penhora no rosto dos autos, beleza? E aí, ao invés do exequente executado no processo em questão receber os 500 mil, se ele estiver devendo 250 mil, ele só recebe os 250 mil remanescentes e outros 250 mil da penhora no rosto dos autos será levado para a satisfação da dívida do processo de execução. Tá certo? Deu para entender? Se não tiver entendido, manda um áudio, manda um WhatsApp, manda um e-mail, beleza? Então vamos lá. Como é que se dá o procedimento da penhora no rosto dos autos? Primeiro, eu preciso aguardar o desfecho do processo em que o executado litiga com o terceiro. Ou seja, eu preciso, o exequente desse processo em que foi solicitada a penhora no rosto dos autos, ele fica ali aguardando. Ele fica ali aguardando o desfecho do outro processo. Precisa dar certo o outro processo para que haja um crédito nele e que aquele crédito seja penhorado no seu processo. Tá certo? É possível que, ao invés dele aguardar o desfecho, ele consiga alienação judicial do direito litigioso. E aí, pessoal, ele se subroga nos eventuais direitos do executado. Então, há uma subrogação, algo que é estudado lá no direito civil, no sentido de que ele é quem fica, ele é quem se torna o credor daquela dívida subrogada, beleza? Perfeito. Gente, e como é que fica, especificamente a penhora de crédito relacionada a uma penhora de um título de crédito? Uma letra de câmbio, uma nota promissória, uma duplicada, um cheque e outros títulos de crédito. Como nós já vimos várias vezes quando eu falei a respeito das espécies de título de crédito, de título executivo extrajudicial, dentre eles o título de crédito. O título de crédito, um título definido pelo direito comercial, direito empresarial, direito cambiário, ele é vinculado a um documento. Existe um princípio chamado princípio da cartularidade, em que aquele documento físico ou digital, já existem títulos de créditos eletrônicos, eles concretizam, eles demonstram, eles comprovam a existência daquela relação jurídica que define uma relação cambiária autônoma à relação jurídica subjacente, de modo que aquele título de crédito pode ser transferido pela simples tradição daquele documento. Então veja bem, se eu tenho um cheque, que é um título de crédito que a gente usa com mais frequência, embora já ultrapassado, tendo em vista as tecnologias de pagamento, e o que demonstra que cada vez mais essa ferramenta jurídica, título de crédito, vai ser cada vez mais deixada de ser utilizada até a sua completa extinção. Ou seja, mais uma vez, os impactos tecnológicos afetando o direito, criando institutos jurídicos novos e recriando ou reformulando institutos jurídicos tradicionais, antigos. A própria noção de título de crédito com as tecnologias que estão sendo desenvolvidas podem deixar de existir. Eu tenho muito mais facilidade de um título de crédito eletrônico que não precisa desses princípios todos de cartularidade, de materialização num documento de papel que é inseguro, que é perigoso, que pode ser subtraído, e eu posso ter um título de crédito por blockchain acessível por login e senha com certificado digital, ou seja, eu tenho muito mais segurança, eu não preciso ficar carregando esse título de crédito comigo, que posso ser inclusive assaltado e perder esse título de crédito. Por exemplo, se eu estiver andando com um cheque e eu for assaltado, e esse cheque não for nominal, ele for um cheque ao portador, a pessoa que me assaltar pode transmitir, pode distribuir para outra pessoa, e essa pessoa distribuir para outra pessoa, de modo que a gente perde completamente a cadeia de transmissão desse cheque e sem segurança nenhuma. Ou seja, é a mesma coisa de roubar dinheiro, tá bom?
Então é isso, pessoal. Nós chegamos aí a 25 minutos de aula. Vou encerrar agora e já iniciar a próxima gravação. Um abraço a todos, tudo de bom. Tchau, tchau. Estevam, vem pra cá agora.